A psicologia é a ciência que estuda os nossos comportamentos e pensamentos. Essa área de conhecimento é um tanto complexa e apresenta diferentes abordagens. A partir de testes e experimentos, especialistas tentaram entender os nossos comportamentos, tentando entender quais são os limites da nossa mente. Mas esses testes às vezes passam dos limites e hoje citarei alguns dos experimentos psicológicos mais ousados. Eu sou Uriel Martínez. Seja bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Vocês já ouviram falar no Código de Ética Profissional do Psicólogo? Esse código determina os padrões esperados em relação à atividade dos psicólogos. Portanto, esse código visa traçar condutas esperadas desses profissionais. Alguns dos principais são basear seu trabalho no respeito, na promoção da liberdade, dignidade, igualdade e integridade do ser humano, trabalhar visando promover a saúde e a qualidade de vida das pessoas, ter responsabilidade social, respeitar o sigilo profissional para proteger a confidencialidade, entre outras coisas. Mas, em alguns casos, experimentos ousaram violar alguns desses códigos. Para começar, que tal falar do experimento de aprisionamento de Stanford? Essa história começa no ano de 1971, quando um grupo de estudantes do curso de psicologia da Universidade de Stanford resolveu criar uma prisão simulada para estudar como era o comportamento dos participantes e o processo de desindividualização de pessoas. Ou seja, os pesquisadores queriam saber como ocorre a perda da identidade pessoal em grupos. A prisão simulada foi criada no porão da Universidade de Stanford e, mesmo sendo uma simulação, parecia ser bem real. A prisão tinha grandes refeitórios e tudo o que lembrava uma cadeia de verdade. Eram 24 participantes, todos eram homens brancos e a maioria estudantes que seriam remunerados no final do experimento. Até aqui, nada fora do normal, correto? Depois de fazer uma seleção, os pesquisadores classificaram os participantes em presos e carcereiros, que eram influenciados a levar os personagens a sério. Os presos eram referidos por números e não por seus nomes reais, o que retirava a humanidade deles. Enquanto o experimento acontecia, os pesquisadores analisavam tudo, cada movimento dos participantes. No começo, os voluntários tiveram dificuldades para interpretar os personagens, mas logo eles começaram a agir com naturalidade. Na verdade, a naturalidade era tanta que um deles resolveu ser o guarda cruel. Nesse ponto, ninguém sabia se o participante realmente era cruel na vida ou se ele tinha adotado aquela postura. Então, depois de algumas ações do guarda, os detentos resolveram começar uma rebelião. Os prisioneiros estavam revoltados e, como consequência, os guardas começaram a agir retirando toda a humanidade dos presos. Eles obrigavam os prisioneiros a fazerem exercícios físicos, faziam privações de sono, os impediam de usar o banheiro e até colocavam alguns presos na solitária. As coisas estavam começando a passar dos limites, mas mesmo assim, os pesquisadores que estavam realizando o estudo resolveram continuar o experimento. Com o tempo, as coisas foram ficando ainda mais complicadas. A prisão estava cheirando a dejetos humanos e, em poucos dias, alguns dos guardas se mostraram sádicos, com um autoritarismo que fez com que os presos se dividissem. Alguns eram informantes dos guardas, outros eram os rebeldes que queriam fazer uma rebelião. E, claro, os problemas psicológicos começaram a aparecer nos prisioneiros. Depois de 36 horas, um dos presos enviou uma carta para o grupo de pesquisadores, afirmando que sofria de perturbação emocional aguda, pensamento desorganizado, choros incontroláveis e raiva. Conforme o tempo ia passando, mais presos apresentavam problemas psicológicos, até que depois de 6 dias, a maioria dos voluntários estava com sintomas de estresse psicológico. Era hora de colocar um fim a esse estudo. O resultado do estudo foi algo perturbador. Muitos especialistas da área criticaram o experimento, afirmando que os pesquisadores tinham passado dos limites e que isso ia contra o Código de Ética Profissional do Psicólogo. O resultado do estudo?
Pessoas consideradas boas e com uma boa saúde mental podem se tornar verdadeiros monstros. Tudo depende do poder que elas têm em suas mãos. Sinistro, não é? Existe um filme chamado O Experimento de Aprisionamento de Stanford, lançado em 2015, que conta com detalhes como foi esse episódio. Outro experimento polêmico foi o de Milgram. Então, se prepare, porque esse é bem mais assustador. O teste foi feito pelo psicólogo Stanley Milgram, na Universidade de Yale, em 1961. Milgram queria saber como as pessoas se comportavam quando elas tinham que obedecer a autoridades, mesmo que essas ordens fossem contra a ética e questões morais. Mas houve um fato curioso que fez com que Milgram quisesse fazer esse experimento. Após a Segunda Guerra Mundial, Adolf Eichmann, um dos tenentes do exército da Alemanha nazista, durante o Holocausto, deu um depoimento onde afirmou que as atrocidades cometidas pelos nazistas foram consequências de ordens que ele recebeu. Bom, seria essa uma boa desculpa para os horrores feitos com os judeus e outros grupos? Milgram quis saber exatamente isso. O experimento de Milgram contou com 40 homens entre 20 e 50 anos. Os voluntários foram apresentados para 2 atores. Um se fingia de aluno e o outro de pesquisador. O pesquisador, então, encenava um sorteio com a função que cada homem faria. Embora estivesse armado para que o ator, que se fingia de voluntário, sempre fosse o aluno. O ator, então, era amarrado em uma cadeira com vários eletrodos. Era dito para os participantes que o aluno deveria decorar uma lista de pares de palavras. O professor tinha a função de fazer o teste do aluno e cada vez que ele errasse as palavras dessa lista, o professor, instruído pelo pesquisador, dava um choque elétrico no aluno. A cada erro, o choque aumentava, indo de 15 até 450 volts. O aluno, que como eu já citei anteriormente, era um ator, errava propositalmente. Quando o professor recusava a dar o choque, o pesquisador o induzia a realizar o ato. Quando o choque era acionado, dava para ouvir os gritos e espasmos de dor do ator. Mas claramente, o choque era falso e o ator fingia as dores. Milgram queria observar como os participantes se comportavam. Depois de um tempo, alguns voluntários começaram a apresentar sudorese profunda, tremores e gagueira, sinais de que eles estavam abalados emocionalmente. Milgram também percebeu que alguns participantes apresentavam risadas nervosas e, em alguns casos, esses sintomas evoluíam para convulsões incontroláveis. O resultado? 2/3 dos participantes continuaram até o mais alto nível de 450 volts, mesmo no ponto que o ator fingia já estar inconsciente. Todos os outros participantes continuaram até 300 volts. Sinistro, você não acha? Mas um caso mais bizarro ainda é o do pequeno Albert. No ano de 1920, o psicólogo John Watson, conhecido por ser o pai do behaviorismo, resolveu usar um órfão em um de seus experimentos. Watson pretendia testar como o medo se origina em nossa mente, se era aprendido com uma resposta condicionada ou se era simplesmente da nossa própria natureza. A identidade do bebê, que tinha apenas 9 meses de idade, obviamente, não foi revelada, mas Watson resolveu chamá-lo de Pequeno Albert. O bebê, então, começou a ser exposto a alguns animais, como coelho, rato e macaco. Depois, a um jornal em chamas, novelos de algodão, entre outras coisas. Essas ações duraram cerca de 2 meses. No começo, Albert era colocado em um colchão e um rato branco de laboratório era colocado próximo a ele. O bebê brincava normalmente com o animal e mostrava não ter medo algum do rato. Watson então começou a fazer diferente. Quando o bebê tocava no rato, uma pessoa batia com um martelo em uma barra de ferro. O bebê então começou a demonstrar medo do barulho, até porque era um som alto que o incomodava. Nessa situação, Albert chorava e demonstrava medo quando escutava esse som.
Esse processo se repetiu várias e muitas outras vezes, até que o bebê começou a demonstrar medo do rato. Albert ficava muito nervoso quando via esse rato. Por quê? Ele começou a associar o rato branco com um barulho alto que o incomodava, e isso produzia uma resposta emocional chamado medo. Mas depois desse experimento, o bebê não tinha medo apenas do rato. Qualquer coisa fofa ou branca o deixava completamente apavorado. E o mais sinistro de tudo isso? Depois desse experimento, o pequeno Albert não teve o seu medo tratado, fazendo com que o experimento recebesse duras críticas. Esse experimento é um exemplo do que convencionou-se chamar de condicionamento emocional. Décadas depois do experimento, um grupo de pesquisadores da Universidade Estadual Appalachian, na Califórnia do Norte, decidiu ir atrás desse bebê que tinha sido cobaia de Watson. Porém, infelizmente, eles descobriram que o garotinho tinha morrido com 6 anos de idade por conta de hidrocefalia. Ninguém conseguiu descobrir se a criança havia de fato desenvolvido fobia de animais brancos e peludos. E você, já conhecia todos esses experimentos? Existem outros casos, como esses, onde testes acabaram passando dos limites, como o experimento do cão de Pavlov, experimento de expressões faciais de Lande e o experimento do poço do desespero. Mas essas são histórias que vão ficar para outros vídeos. Por hoje é isso, mas mais uma vez eu agradeço a sua companhia aqui na Fatos Desconhecidos. Um forte abraço para todos vocês.